E antes mesmo que entremos para esta abordagem internacional, gostava de ouvi-lo relativamente a estes 23 anos de paz que o país vive. É uma grande conquista, não é? O país obteve o que tanto almejava depois da independência, depois de anos de guerra fratricida que dilaceraram o tecido econômico, o tecido social e até adiaram a construção do país pós-independência. Finalmente se obteve a paz, e foi uma paz obtida quase entre nós mesmos, entre os angolanos. Não houve uma mediação exterior ou qualquer influência externa que pudesse complicar o seu alcance e que, se assim acontecesse, poderia inclusive criar dificuldades ou complicar o processo para a paz. Não é? O facto de que a paz tenha acontecido entre os angolanos, com a mediação angolana, mesmo se houve testemunhos externos, é sinal de maturidade do povo angolano, de que, quando unidos e determinados, podem alcançar os objetivos esperados. É um exemplo para o continente? Sempre foi o exemplo para o continente. Basta ver que no pós-paz houve vários estudos elaborados sobre isso, não é? O alcance da paz por negociação, primeiro por via de conflito armado, mas depois, mesmo o governo tendo tido a melhor sobre o seu rival, ter decidido parar as armas para a negociação para a paz, né? Hoje circulou por aí a máxima do presidente Eduardo dos Santos a dizer que nem mais um tiro, vamos poupar os homens para a negociação para a paz. É um exemplo, porque se fosse em outros lugares, eventualmente, o governo tendo tido a maior sobre o rival, poderia ter continuado, né? A matança inútil. Enfim, é um exemplo que foi estudado e hoje, mais do que nunca, pode ser, ainda é um exemplo para muitos outros conflitos que pelo mundo afora. E neste dia histórico, várias personalidades foram condecoradas, ou melhor, que contribuíram para o alcance da independência, numa altura em que o país prepara-se para celebrar 50 anos de independência. Pronto, foi uma condecoração possível, não é? Porque nem todos foram condecorados. Há figuras históricas do país que não foram condecoradas. Aqui vamos falar do presidente Holder Roberto e do líder Savimbi, ambos presidentes dos movimentos. Salvo o melhor entendimento, não creio que foram condecorados, né? Mas deveriam também incluir-se no processo de condecoração para simbolizar quase a eliminação de um incômodo histórico, e condecorando esses líderes que, mesmo estando no lado oposto, deram seu contributo para a independência nacional, seria um grande exemplo de maturidade nacional, da capacidade do Estado de olhar para o futuro e não continuar a olhar para o passado, para as mágoas do passado. Né? Penso que se espera que nos próximos 50 anos de independência, 100 anos de independência, os dois também sejam incluídos nesse processo de condecoração. Eu cumprimento a parte porque pode ser que eu toquei um elemento que é bastante sensível, né? Eu defendi com muitos a ideia de condecoração também de João Savimbi e também de Holder Roberto. Pode ser que não tenha sido compreendido. A minha ideia de Angola inclusiva é uma Angola que olha para frente, que olha para trás e reconhece os erros que cometeu, mas caminha de cabeça erguida para frente. Porque se continuarmos a excluir João Savimbi, Holder Roberto, pelos erros que cometeram, que todos nós sabemos, excluir muitos angolanos que os representam hoje. Né? Hoje existem milhares de angolanos que são da UNITA, outros santos que são da FNLA, como são outros milhares que são do MPLA. Se limitarmos só a condecorar elementos que podem ser entendidos como sendo do MPLA, os UNITA se sentem excluídos, os FNLA se sentem excluídos. Isto tudo compromete a ideia de coesão nacional, não é? De harmonia social, da paz social, que não é do interesse de Angola enquanto Estado. Daí eu defender a ideia de condecorar todos, que se fale de Savimbi, que se fale de Holder Roberto,
Benito Alves, de todos eles, porque, ao fim e ao cabo, foram atores fundamentais. Cada um combateu como pôde, para que houvesse essa Angola que temos hoje. Mas também é importante condecorar os heróis do amanhã, e isso passa por uma formação de qualidade, porque o risco existe que a formação em Angola seja elitária, se forma para a produção das elites e se excluam grandes massas de uma formação de qualidade, e sobretudo também porque há uma privatização bastante galompante do ensino do nosso país que não ajudará a formar os futuros líderes do país que sejam inclusivos, né? E aquilo que existe é repetirmos essa exclusividade do acesso a certos recursos, a certos elementos ou fatores que devem ser para todos. Então, temos que ter a capacidade de Para olhar concluir para frente, mesmo, Issal? para concluir, viva o Dia da Paz, mas uma paz que seja inclusiva e representativa para todos.